Terminamos o primeiro bloco falando lá na energia de ionização. E eu chamei a sua atenção que nós temos mais duas propriedades periódicas muito importantes para estudar. Na nossa sequência, a próxima aí é a eletronegatividade. E como eu disse, o ponto de partida é a definição. E a definição de eletronegatividade diz: é a força relativa para atrair elétrons. No bloco anterior, nós falamos que as espécies químicas que apresentam a propriedade de ganhar elétrons para alcançar estabilidade são os não metais. Agora nós estamos falando em eletronegatividade, que é a força para atrair elétrons. Quer dizer, quem tem as maiores forças para atração de elétrons? Aqueles que apresentam a propriedade de ganhar elétrons, pois precisam deles para a sua estabilidade. Então é por isso que quem apresenta as maiores eletronegatividades são exatamente os não metais. Fala, mas nós falamos dos gases nobres. O gás nobre ele está completamente estável, né? Completamente estável. Ele não quer ganhar nem perder elétrons. Então é por isso que a gente diz que os gases nobres apresentam eletronegatividade zero. Quer dizer, os gases nobres não exercem forças de atração sobre os elétrons. Já os metais, a característica deles é perder elétrons. Se a característica deles é perder, essa força para atração de elétrons ela é bem pequena. Então, na tabela periódica, os mais eletronegativos são os não metais. Os gases nobres têm eletronegatividade zero e os metais apresentam uma baixa eletronegatividade. Mas eu falei para vocês que a principal das propriedades era o raio atômico, porque a partir do raio atômico nós conseguimos retirar conclusões pensando em qualquer uma dessas propriedades. Acompanhem na tela. Nós temos aí esses dois átomos. O primeiro tem duas camadas, o segundo átomo tem três camadas. O elétron, ele vai ser atraído pelo átomo. Fala, mas quem é que exerce atração pela carga negativa? É a carga positiva. Então, quem vai atrair esse elétron é o núcleo de cada um desses átomos. E aí você observa que se eu colocar um elétron bem no meio desses dois átomos, esse elétron vai estar mais próximo de qual dos núcleos? Do átomo, que apresenta só duas camadas, daquele átomo de menor tamanho. Quer dizer, quanto menor for o tamanho do átomo, maior é a força de atração para esses elétrons. Como nós fizemos nas outras duas propriedades, resumindo isso da eletronegatividade, nós temos aí de novo esse triângulo representando a tabela periódica. Nós acabamos de concluir que a eletronegatividade cresce para onde o tamanho do átomo diminui. Falar, então é igual à energia de ionização? Não é. Acompanhe aí. A eletronegatividade numa família vai crescer de baixo para cima, que é para onde o tamanho do átomo diminui, e vai crescer também da esquerda para a direita, como a energia de ionização. Só que a energia de ionização, os que apresentam as maiores energias de ionização são os gases nobres. E nós acabamos de mostrar que eles não têm nenhuma força para atrair elétron. Quer dizer, na eletronegatividade, ela cresce para cima e para a direita, exceto os gases nobres. Por isso, você tem os gases nobres aí achurados. Eu disse para vocês que essas propriedades são importantes demais para as ligações químicas, né? Nós falamos que a energia de ionização, os metais são os que apresentam as menores energias de ionização. Quer dizer, são aqueles que têm facilidade em perder elétrons. Agora nós falamos da eletronegatividade, que é a força que o átomo tem para atrair elétrons. Aí nós temos os que apresentam as maiores eletronegatividades, sendo os não metais. A primeira ligação química que nós vamos estudar é a ligação iônica, onde nós vamos retomar que os metais têm baixa energia de ionização e os não metais altas eletronegatividades. Só que eu disse para vocês que nós tínhamos falado em 4 propriedades periódicas. E a quarta que a gente tem que estudar, ela é chamada de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Essa propriedade ela é muito fácil de ser confundida com a eletronegatividade. Por isso que nós temos que estar muito cientes aí da definição. Afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Nossa, mas essa definição parece muito complicada. Então, olha só. A eletronegatividade é a força que o átomo faz para atrair o elétron. A afinidade eletrônica é a energia liberada em função dessa força feita. Então você imagina, todas as vezes que fazemos força, há a liberação de uma certa quantidade de energia.
A força para atrair o elétron, eletronegatividade. A energia liberada por conta dessa força é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Mas quanto maior a força, maior a energia liberada. Então é por isso que os mais eletronegativos são aqueles que apresentam as maiores afinidades eletrônicas. Então é por isso que a variação da afinidade eletrônica na tabela periódica ela é semelhante à da eletronegatividade. Então, acompanhando novamente na tela, ela cresce na família de baixo para cima e no período da esquerda para a direita, e excluindo os gases nobres, que eles não exercem força para atrair elétron, não vai ter energia liberada por conta disso. Quando se fala em eletronegatividade, quando se fala em afinidade eletrônica, nós temos que fixar aqui os ametais, ou não metais. Como a gente tinha dito, são aqueles elementos que, para alcançar a estabilidade, eles necessitam ganhar elétrons. E, por isso, apresentam altas eletronegatividades e, por conta disso, liberam bastante energia em função do elétron adicionado. Então, é interessante, eu sou completamente contra aí as decorebas, só que, nesse caso, existe aqui uma fila que vai ajudar bastante a gente em vários aspectos. A fila em ordem decrescente de eletronegatividade. Se a gente for analisar a tabela periódica, de acordo com aquela variação que nós mostramos, o mais eletronegativo é o que está mais acima e mais à direita, excluindo os gases nobres. O que está mais acima e mais à direita, excluindo os gases nobres, é só você acompanhar aí na tela, nós temos o flúor. Quer dizer, o flúor é o elemento de maior eletronegatividade. Mas, como eu disse, esse é só o de maior eletronegatividade. É muito interessante que a gente saiba aí de uma fila. E essa fila vai aparecer para você aí na tela. É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e o hidrogênio. Como eu disse, nós temos aí, eu sou contra essas decorebas, mas essa fila, em ordem decrescente de eletronegatividade, vai nos ajudar numa série de aspectos. E uma maneira aí, tranquila de você guardar isso seria aí o FON, cloro, bromo, isque, pH. Como é ordem decrescente, obviamente, é do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. E para nós recuperarmos tudo que nós falamos dessas importantes propriedades periódicas, agora vamos a um exercício. Dada a tabela periódica com os elementos hipotéticos, indique 1. O elemento de maior raio, 2. O elemento que apresenta maior energia de ionização, 3. O elemento que tem maior eletronegatividade, 4. O elemento de maior afinidade eletrônica e 5. O metal de transição. Ele forneceu para a gente essa tabela e aí na primeira pergunta ele está pedindo para a gente qual é o elemento de maior raio. Nós sabemos que o raio, na tabela periódica, no período ele cresce da direita para a esquerda e na família de cima para baixo. Quer dizer, o átomo de maior raio é aquele que está mais à esquerda e mais abaixo da tabela. Na tabela que ele forneceu para a gente, isso corresponde ao elemento B. No item 2, ele pede para nós o elemento que apresenta a maior energia de ionização. Nós sabemos que os que têm as maiores energias de ionização são os gases nobres, mas é importante saber que os de maior energia de ionização são os de menor raio, lembra? São aqueles que estão mais acima e mais à direita na tabela. Dos elementos fornecidos, quem está mais acima e mais à direita está indicado aí pela letra A. No item 3, ele nos pergunta o elemento de maior eletronegatividade. Nós sabemos que os mais eletronegativos são os não metais, são aqueles que estão aí à direita da tabela. Mas a variação é aquele que está mais acima e mais à direita, fora os gases nobres. Dos que ele forneceu para a gente, nós temos aí a letra E. No item 4, ele pergunta para nós o elemento de maior afinidade eletrônica, quer dizer, o elemento mais eletronegativo também é aquele que apresenta maior afinidade eletrônica. Se o mais eletronegativo é o elemento E, o de maior afinidade eletrônica também é o elemento E. E, finalmente, para esse exercício, ele nos pergunta no item 5 metal de transição. Nós sabemos que os metais são esses elementos que estão colocados aí na parte central, à esquerda da tabela periódica, é a maior parte dos elementos da tabela. Os que fazem parte das famílias A são os elementos chamados de representativos.
Os elementos de transição são esses que constituem as famílias que são chamadas de famílias B. E aí nós temos, na tabela que ele forneceu, o elemento que estaria aí fazendo parte dessas famílias B, quer dizer, na parte central, um metal E de transição, está marcado aí pela letra C. Então, dos apresentados, o metal de transição, a letra C. Essa aula é importante não só porque caem as propriedades periódicas diretamente nas provas de vestibulares, mas também porque vai nos ajudar muito a entender melhor as ligações químicas. Por hoje é só. Um abraço e sucesso a todos.